Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu estou tentando falar sobre arremesso de carretilha. Como funciona e por que algumas carretilhas têm mais facilidade de arremessar do que outras. E o que você pode olhar e pode fazer para melhorar o arremesso da sua carretilha. Bom, basicamente o arremesso da carretilha se dá quando você descarrega a energia elástica, vamos dizer assim, da vara. Tudo isso é muito chato na física, eu já tentei fazer esse vídeo de algumas outras vezes e é sempre muita teoria. Mas vamos tentar simplificar o máximo possível. A carretilha precisa que esse carretel gire para que o arremesso se faça. Para liberar a linha, esse carretel precisa girar. O que precisa acontecer para esse carretel girar? Ele tem que sair do momento de repouso dele, ou seja, ele está parado, para um momento de velocidade, de ação. Ele tem que mudar. Para isso acontecer, ele tem que sair de um negócio chamado inércia. Inércia é uma qualidade que a massa tem de continuar do mesmo jeito que está. Sabe quando você está no ônibus sentado, ele está a 50 por hora, o ônibus freia, vai todo mundo para frente? A gente estava assim, se você está sentado no ônibus a 50 km por hora, você está a 50 km por hora em relação ao solo. A hora que o ônibus freia, o seu corpo, a sua massa, tende a continuar nos 50 km por hora. Por isso que a gente sente o corpo indo para frente. Mas não é, ele só queria ficar na mesma velocidade que ele estava. E a mesma coisa acontece com o carretel. Eu estou tentando exemplificar assim de formas bem simples. O carretel está parado. Para você tirar ele desse movimento parado, você tem que aplicar alguma força. A força vem da onde? Daquele trabalho que a vara faz com a isca se transforma num pêndulo, né? E aquilo flexiona a vara e essa elasticidade da vara faz com que o arremesso aconteça. Pode acontecer de outras formas? Pode, mas esse é o arremesso, normalmente é assim que acontece. Então, para não complicar muito, a gente precisa tirar o carretel do estado de repouso e fazer ele girar. Bom, o que acontece? Acontece que se a gente tiver rolamentos com sujos, com ferrugem, com água dentro, com substâncias que estejam atrapalhando, que gerem atrito, é muito mais difícil o carretel girar e isso pode e vai atrapalhar o seu arremesso. Isso significa que se eu colocar um rolamento limpo, maravilhoso, de altíssima qualidade, uma backset, não vou falar sobre a backset, eu já tentei fazer isso nesse vídeo mesmo que eu estou fazendo agora, aí a explicação ia ficar tão longa e tão chata que eu resolvi abolir isso. Mas se você colocar rolamento de melhor qualidade, você vai ter um arremesso melhor? Não necessariamente. Isso muda de carretilha para carretilha, mas quase que como regra acontece. Não adianta também o rolamento girar demais se você não tiver controle na carretilha. E também outra coisa que influencia, como eu falei, para você tirar a inércia, para você tirar o carretel do estado de repouso, ele precisa de uma força. Se ele for um carretel mais pesado, ele vai precisar de mais força. Isso é uma coisa óbvia. Então, carretilhas com carretéis maiores, mais pesados, tendem a ter dificuldade para lançar iscas mais leves. Por isso que a gente fala que tem carretilhas que são específicas para lançar iscas leves. São as BFS, porque tem o carretel bem mais leve. E, além disso, são rasas, que não carregam muita linha. O carretel é mais raso. Então, ela não pega muita linha, porque linha também pesa. Se você pegar um carretel fundo, bem fundo, e encher de linha,
Às vezes o peso do carretel duplica ou triplica, dependendo do tamanho do carretel. Então, o que acontece? Imagina isso quando encharca. Aí é outra história. Mas o que a gente tem que pensar em relação a arremesso? Primeiro, teste de rotação. Essas carretilhas, por exemplo, essa está com a back set, esses rolamentos especiais. E se deixar, isso daqui vai ficar aqui um tempão e a gente vai ficar falando e não para de rodar. Isso ajuda ou atrapalha? Bom, isso na minha opinião ajuda. Mas não é uma regra de que uma carretilha com mais rotação vai arremessar melhor do que uma carretilha que não faça um teste de rotação tão bom. Porque, como eu já falei, depende... você precisa tirar o carretel de inércia. Então, se você pegar uma carretilha com um carretel mais pesado, é lógico que ela vai continuar girando muito mais tempo do que uma carretilha com um carretel mais leve. Com o mesmo, vamos dizer assim, com os mesmos rolamentos, nas mesmas condições, essa carretilha, que é especializada em BFS, uma das primeiras, ela vai girar menos, porque ela tem menos massa. Então, ela vai ficar girando nesse teste de rotação menos. E na hora de arremessar uma isca, muito provavelmente, principalmente iscas leves, ela vai desempenhar muito melhor. Ela vai lançar muito melhor uma isca leve do que uma carretilha com carretel um pouquinho mais pesado. Se você pegar então as outras, mais pesadas ainda, vão ser piores para lançar iscas leves. Então por que você coloca rolamentos melhores? Porque tem um outro negócio, que é o atrito. Para você tirar esse rolamento do estado de repouso, que ele está paradinho, para você girar ele, se você tiver um rolamento fazendo atrito, muito atrito, você vai ter que ter mais força ainda. E aí quando você aplica mais força, você vai ter que ter um freio melhor também, para que evite a famosa cabeleira. Todo mundo sabe o que é. Se não souber, depois me pergunta, eu explico para a pessoa o que é cabeleira. Mas se você tiver um rolamento sujo ou de baixa qualidade, você tem que aplicar mais força para o mesmo carretel girar, para esse mesmo carretel sair do estado de repouso. E aí o que acontece? Isso tudo tende a gerar a famosa cabeleira. Você vai aplicar mais força, aplicando mais força o carretel vai dar uma girada brusca no começo, o freio da carretilha, que pode ser tanto magnético ou digital, ou como é que centrífugo, enfim, tem vários tipos de freio ou combinações deles, eles vão ter que atuar mais. Nos carretéis mais pesados, existem muitas carretilhas que têm duplo sistema de freio, para ajudar nisso, mas quanto mais freio, significa que você está tentando evitar um problema que poderia ser evitado se você tivesse um rolamento melhor, um carretel mais leve. Isso tudo seria muito mais fácil de você arremessar. Outra coisa que ajuda muito no lançamento, no arremesso, é você ter esse guia-fio aqui, por onde passa a linha. Isso aqui precisa estar limpo. Por quê? Por causa do atrito de novo. Normalmente isso não suja muito, mas é bom limpar de vez em quando. Ninguém fala sobre isso, eu nunca vi ninguém falar sobre limpar guia-fio, mas é muito importante limpar guia-fio. E tem uns que são mais fáceis, como esses. E o formato do guia-fio também ajuda muito. O guia-fio muito pequenininho, ele tende a dificultar uma outra coisa, que é o ângulo da saída de linha. Por isso que existem aquelas carretilhas da Daiwa com aquele sistema que o guia-fio é uma espécie de triângulo. Tem outras que tem os guia-fios maiores. Enfim, quanto menos tiver resistência no guia-fio, melhor. As Shimano, principalmente as top de linha, usam guia-fios cônicos.
E se você pegar, por exemplo, uma Aldebaran, que é uma excelente carretilha, você vai ver que o guia-fio cônico dela tem uma boca super grande e sai mais fino. Mas isso tudo para evitar atrito da linha com o passador. Outra coisa interessante também, com relação ao guia-fio, se ele estiver mais distante do carretel, o ângulo também dele, da linha saindo do carretel, também diminui. Então tem muitas coisas que influenciam no arremesso com carretilhas. Mas o que a gente pode fazer para melhorar esses arremessos? Primeiro, quando você for escolher uma carretilha, escolha carretilhas que já atendem, que você já sabe que arremessa bem para aquele tipo de modalidade de pesca que você vai pescar. O arremesso é tudo numa pescaria? Não, não é tudo numa pescaria. Eu acho que a precisão do arremesso, a distância do arremesso em algumas pescarias é muito importante, mas em muitas, e na grande maioria, a precisão do arremesso é mais importante. Então, o que a gente pode melhorar? Uma das coisas que eu acho, na minha opinião, é a colocação de rolamentos de melhor qualidade. Eu sou favorável, vocês sabem disso, se vocês pegarem vídeos anteriores, você vai ver que eu tenho muitos rolamentos de altíssima qualidade, tem aqueles Red Hogs caríssimos, tem esse daqui, a Backset, aqueles laranjinhas, né? Esse daqui, que é o que está nessa carretilha, inclusive nessa carretilha eu até tirei aquelas, ó, tá tirado para facilitar limpar. Eu tirei aqueles selinhos, aquelas, como é que eu posso dizer? Aquelas tampas laranjas que vem nesses rolamentos. Então, uma das coisas é olhar o tipo de carretilha. Outra coisa, se você tiver a oportunidade de ter na mesma carretilha um carretel que pega menos linha, e se a sua pescaria não necessita muito de muita linha, vamos dizer assim, não necessita de muita linha, você pode optar por um carretel mais raso, que quando carregado com a quantidade de linha suficiente para você fazer a pescaria, ele vai estar pesando menos do que um carretel mais fundo com mais linha. Então, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que você vai diminuir a inércia e vai facilitar muito o seu arremesso. Então, quando a pessoa fala, ó, o arremesso não tem muito a ver com força, tem mais a ver com jeito, e é verdade. Eu vejo que muita gente está pescando às vezes comigo e aí eu falo, olha lá o peixe, não sei o que, arremessa ali, arremessa. A pessoa fica apavorada, arremessa com força, pronto, deu cabeleira, já era. Então, tudo é jeito. Carretilha, quem pesca há bastante tempo sabe, carretilha não tem mistério. É muito mais fácil pescar com carretilha do que com molinete, mas muito mais fácil. Ah, mas tem a cabeleira no começo, assim, no primeiro dia você vai fazer, se você regular bem a carretilha, você vai fazer umas 3, 4 cabeleiras. Começa arremessando mais suave, regula direitinho a carretilha. Tem um monte de vídeo que fala sobre como regular a carretilha para um determinado peso de isca. E aí você se acostuma com carretilha. Tem pescaria que você vai sentir que a precisão é tão mais importante que a distância em muitas pescarias, que você vai meio que abandonar o molinete para determinadas pescarias. Para outras pescarias, molinete é fundamental. Não tem pescaria que você não precisa tanto de precisão, pescaria com... Bom, tem várias modalidades de pescaria que você vai trabalhar. Tem gente que consegue ter precisão com molinete, eu não consigo. Eu já tentei e não consigo, é muito difícil para mim pescar com molinete. Apesar de gostar muito de molinete, tem molinetes até razoáveis para bons, mas eu ainda prefiro isso aqui. Mais fácil, é mais compacto, tudo à mão, a precisão, enfim. Bom, mas a gente estava falando sobre arremesso. Então, mais importante do que
o carretel girar doidado assim, isso daqui para mim não significa muita coisa. Para mim significa que tem que ter um equilíbrio entre girar, porque se girar muito e o sistema de freio não conseguir dar conta e o guia-fio começar a atrapalhar a carretilha e os passadores da vara também estiverem sujos, sabe? Tem tantas coisas que podem acontecer, então equipamento para lançamento precisa estar inteirinho limpo. Vai arremessar principalmente isca leve, os passadores das varas bem limpos mesmo. Não custa nada você limpar isso daqui com cotonete, você limpa os passadores. Guia-fio limpo, rolamentos limpos, carretilha regulada e carretel mais leve, melhor. Isso é uma regra, vamos dizer assim, geral. Pode existir exceções? Podem existir exceções. Eu não conheço, mas podem existir exceções. Carretel pesado, geralmente, é muito mais difícil você lançar isca leve com carretel pesado. Carretel leve, você lança iscas pesadas também, mas tem limitações em relação à durabilidade e, enfim, tem um monte de outras coisas que a gente pode falar em outro vídeo. Então, vai comprar uma carretilha na China, presta atenção, vê qual é o peso do carretel, vê se tem os rolamentos, principalmente os rolamentos do carretel de boa qualidade, vê como é que é o guia-fio, vê se a distância entre o guia-fio é maior ou menor, leia reviews, assista os vídeos lá sobre aquela carretilha, tem várias pessoas que fazem reviews sobre carretilha, mas via de regra, carretel leve, rolamentos bons, carretel raso, guia-fio bom, de um bom tamanho, ou mais distante do carretel, tende a ter lançamentos melhores. Então, é isso que eu queria falar hoje. Eu sei que às vezes até complica um pouco quando eu falo sobre inércia, sobre atrito, enfim, mas isso daqui basicamente é um desenho de engenharia e eles trabalham com isso daqui, com esses fatores para poder desenhar e desenvolver cada vez carretilhas melhores, vamos dizer assim. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo super chato, mas uma hora eu ia ter que falar sobre isso. Porque eu vejo toda hora o pessoal fazendo isso aqui, falando, isso agora, agora minha carretilha vai lançar. Se o carretel estiver pesado, se o guia-fio tiver sujo, se os passadores das varas estiver sujos, se a linha não for uma linha de uma qualidade boa, se a linha estiver encharcada, tem tantas coisas, e se você... Bom, tem tantas variáveis que um item ajuda. Olha como está limpo esse carretel. Olha o barulho. Os rolamentos estão super limpos. Se um item só pode às vezes gerar cabeleira ao invés de melhorar o lançamento. Tudo de bom, ótimas pescarias para vocês, espero que tenham gostado. Se não gostaram, dá um dislike, se gostaram, dá like, se quiserem se inscrever no canal, maravilha. E vou tentar gravar mais vídeo. Valeu, pessoal!